Olá, varão, varoa, sejam bem-vindos ao meu canal Geo Descomplica. E antes eu já queria pedir desculpa para vocês pelo meu sumiço aí de 1 ano e meio aqui no canal, mas né, Deus é muito misericordioso conosco e estamos de volta firme e forte. Então, sem mais delongas, o vídeo de hoje nós iremos falar sobre Mical, a filha mais nova de Saul e primeira esposa de Davi. A história de Mical é bem curtinha, mas muito importante, e ela está lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 18, do verso 20 ao 23, depois no capítulo 19, do verso 12 ao 17, e lá na frente no livro de 2 Samuel ela é citada novamente no capítulo 16, a partir do versículo 16, depois do 20 ao 23. Bom, e o que significa o nome Mical em hebraico? Significa quem é como Deus. E antes da gente entrar especialmente em Mical, eu gostaria de falar para vocês um pouco de quem foi Saul e Davi para a gente entender toda a história. Então vamos lá. Saul foi o primeiro rei em Israel e no início de seu reinado, Saul era um homem muito bom. Ele vencia todas as batalhas, porém ele se tornou um homem muito vaidoso por conta disso e se esqueceu de todos os ensinamentos divinos. Então, resumindo a história, Davi, antes de se tornar guerreiro, ele era pastor de ovelhas, era um homem jovem, forte e valente, né, e de boa aparência. E como que ele conheceu ali o rei Saul? Ele conheceu o rei Saul tocando harpa, porque quando Saul decidiu se afastar dos ensinamentos divinos, espíritos malignos começaram a incomodar. Então, a única coisa que acalmava e afastava esses espíritos era, né, o som da harpa, e Davi tocava muito bem. Então, Davi o conheceu através disso, né, pela música. Então, os servos do rei na época, né, foram buscar Davi falando, olha, né, você precisa ir lá tocar, né, para o rei se acalmar, e foi então que Davi conhece o rei Saul. E nesse tempo houve uma guerra contra os filisteus. Não sei se vocês lembram, os filisteus, né, ali fizeram um acordo com os gigantes na época, né, e um desses gigantes era Golias, né? Então ali ficou tendo uma guerra ali durante um tempo, e aí o povo de Israel, né, tinha medo de lutar, né, com o gigante, e ficaram ali, né, naquela, como que fala, naquela arena, né, de batalha ali por muito tempo. E todo mundo sabe que quem, né, matou Golias foi Davi. E o rei Saul havia dito que quem matasse o gigante, né, iria ser recompensado com grandes riquezas e que lhe daria sua filha Merabe, que era a mais velha, como esposa, e a sua família estaria isenta de pagar impostos a Israel. E Saul se agradou de Davi, né, quando ele matou Golias. Então colocou, né, ele no seu exército. E cada vez que Davi ia lutar, eles venciam a guerra. E numa dessas guerras, né, quando eles voltam vitoriosos, né, e juntamente com todo o exército, as mulheres de todas as cidades de Israel saíam, né, ao encontro ali do rei, do exército, né, cantando e dançando como forma de agradecimento. E um desses cânticos falava o seguinte: Saul matou milhares, porém Davi matou seus 10 milhares. E Saul, né, ouvindo isso, ele se indignou muito, né, subiu uma vaidade muito grande nele, né, uma ira contra Davi, porque ele era muito vaidoso e ele ficou pensando, pronto, por que eu matei milhares e Davi matou 10 milhares? Só falta agora eles quererem dar meu reino para Davi. Então, a partir daí, desse momento, ele passou a ver Davi como um inimigo, né? Não passou a ver Davi ele mais como seu amigo e com bons olhos, e começou a ter planos para matar Davi. E é aí, né, que entra Mical aqui no meio dessa história. Então vocês lembram daquela promessa, né, que Saul tinha feito, que quem matasse Golias, né, iria ter grandes riquezas e daria sua filha Merabe? Pois bem, olha bem como Saul foi astuto. Ele disse que daria sua filha Merabe a Davi somente se ele guerreasse contra os filisteus, porque ele achava que Davi seria morto por eles, né? Ele não pensava que Davi obteria êxito. E ele pensava o seguinte: melhor o sangue de Davi nas mãos dos filisteus do que nas minhas próprias mãos. Só
que Davi, né, era um homem, né, justo, e Deus era com Davi. Davi vencia todas essas batalhas. Então, o plano de Saul foi por água abaixo. E aí, quando foi para entregar Merabe, né, na época que era para entregar Merabe como esposa de Davi, Saul a deu para outro homem. Mas Davi, sabendo, né, que ele iria ser genro do rei, sabendo que ele ia, né, ganhar a filha do rei, ele falava o seguinte, né, ele respondia: mas quem sou eu para ser genro do rei? Né? Então isso mostra a humildade dele, né? Ele sabia o seu lugar, né? Tipo, eu sou um simples soldado, né? Eu venho de uma família humilde, eu sou pobre, eu não tenho linhagem real, né? Sou um ninguém, né? Vamos se dizer assim, né? Então ali a gente via, né, que Davi também era um homem muito humilde, ele sabia o seu lugar. E na época, né, depois disso, que Saul deu, né, a Merabe a outro homem, Saul fica sabendo que Mical amava Davi. E isso agradou o seu coração. E ele pensou o seguinte: opa, eu tenho outra oportunidade para matar Davi. Então ele não se alegrou sabendo que Davi seria seu genro, que ele iria fazer parte da família, não, mas ele viu isso como uma oportunidade de tentar matá-lo novamente, né? E aí ele fala para Davi: não, eu vou te entregar minha filha Mical, se você matar para mim 100 filisteus e trazer para mim os prepúcios dele. E, né, novamente, ele acha que Davi vai para essa missão e que não será bem sucedido. Mas, como vocês já sabem, Deus era com Davi e sempre que ele recebia uma missão, sempre que ele ia para a guerra, sempre que ele ia para as lutas, ele vinha vitorioso. Então, Davi não mata somente 100 filisteus, ele mata 200, ele matou o dobro, né? E ele vem e entrega os 200 prepúcios para o rei. Então, penso que o rei deve ter ficado indignado e falado: não é possível isso, eu tento matar esse homem de qualquer jeito e não dá certo. E aqui também a gente vê que Davi queria se casar com Mical, sim, porque ele não trouxe só o que o rei pediu, ele trouxe o dobro. Então Mical, ele deve ter ficado muito feliz e pensado: nossa, eu tô valendo o dobro do que o meu pai pediu, né? Que ela amava tanto Davi, então, né, ela deve ter ficado ali muito feliz. Só que Saul começou, né, a tentar matar Davi de outras formas. E Mical descobre isso, né? E o que Saul tinha planejado? Ele tinha enviado mensageiros para vigiar a casa de Davi e Mical, né? Os dois, né? Ele já tinha se casado, né? Que ele não teve outra escolha não dar sua filha Mical para Davi quando Davi chegou ali com os 200 prepúcios. Então ele teve que cumprir com a sua palavra. Só que ele manda os mensageiros vigiarem a casa de Davi e Mical e que matassem, né, Davi ao amanhecer. E Mical descobre isso. E ela vai, chega para Davi e fala: se você não salvares a tua vida essa noite, você será morto pela manhã. Então Mical ajuda a Davi a fugir, né? Ela ajuda ele a descer pela janela e ele consegue fugir, consegue ir embora. Então ali a gente também vê uma demonstração de amor muito grande de Mical por Davi, né? Que ela estava ali disposta a correr os riscos para salvar o seu amado da morte, né? Então o que Mical faz? Ela pega um ídolo do lar, né, e o deita na cama. E no decorrer, né, das histórias bíblicas, nós vemos que todas as vezes que as mulheres pegavam ídolos, né, eram ídolos pequenos. Só que esse não, esse era o tamanho de um homem. Ele era grande, porque ela coloca ele na cama para demonstrar como se fosse Davi. E ela deita esse ídolo na cama e põe sobre a cabeça dele tecidos de pelo de cabra e o cobre com um manto. E aí, quando os mensageiros entram na casa para buscar Davi, para levar Davi para ser morto pelo rei Saul, né? Ela fala: não, Davi está muito doente, né? Davi está doente, ele não pode sair. Então os mensageiros vai lá, fala isso para Saul e Saul fala: não me importa, não quero saber se ele está doente. Vocês tragam ele nem que seja na cama, mas eu vou matar Davi. E aí, né? Quando eles voltam e vê que é um ídolo, né, que é uma estátua, então Saul vem e questiona Mical, né, questiona sua filha: por que você me enganaste e deixaste ir escapar o meu inimigo? E Mical respondeu: porque ele me disse: deixa-me ir, senão eu te mato.
Então ela falou isso, pensa eu que ela deve ter colocado, né, esse vestido ali de uma personagem, deve ter falado isso com voz de choro, trêmulo, né, pro seu pai ali, né, comprar a história dela. Davi falou realmente isso pra ela? Claro que não, mas, né, ela tinha que falar alguma coisa pra dar tempo de Davi fugir e ele salvar a própria vida. E aí ela esperava que Davi, né, voltasse na hora que tudo, né, acalmasse, que ele voltaria para buscar ela. Então, Mical esperou muito e muito tempo. Então, passaram-se dias, semanas, meses, anos. E o que que acontece nesse período de espera? Saul dá Mical para outro homem para se casar. Ele pode ter feito isso por dois motivos. Primeiro, para pensar o seguinte: eu vou dar ela em casamento para outro. Davi vai voltar para querer pegar a mulher dele e aí vai ter uma batalha entre a gente, eu vou matar Davi. Ou então por Mical ter mentido para ele, né? Porque Mical não mentiu não só para o pai dela, mas para o rei de Israel, que era inadmissível, que era considerado uma traição se mentir para o rei, né? Então ali ela teve, né, uma mentira dupla, né? Tipo, por ser pai dela e por ser o rei de Israel. Então, o que acontece, né? Quando também ela coloca o ídolo ali na cama, a gente vê também que ela, né, estava anulando ali todas as crenças de idolatria e que estaria disposta, né, a seguir ali o Deus de Davi. Só que como, né, Davi demorou muito, né, para buscar ela e ela teve que se casar com outro homem não por vontade própria, né? Então, durante muito tempo ela guardou mágoa em seu coração, guardou raiva de Davi e aquilo foi consumindo a sua alma, né, e o seu coração. E os anos se passam, Davi vira rei, Davi já havia arrumado mais duas mulheres, já tinha filhos e o que acontece? Ele manda buscar Mical. E aqui eu vejo, né, que o tempo que se passou, né, o período longo que se passou, porque a gente não sabe quantos anos que foi, a Bíblia não fala, pode ter sido 5, 10, 15 anos, né, de espera ali, não de espera completamente, porque ela casou com outra pessoa, mas eu vejo que ele não buscou ela porque ele gostava dela, porque ele ainda a amava, mas por uma questão política, né, pra todo mundo ver que ele ali, né, tinha casado com a filha de Saul. E aí manda buscar Mical. Mical, né, vai pro palácio. E aí quando ela chega no palácio e vê que teria que dividir seu marido com mais duas mulheres, que ele já tinha filhos, como vocês acham que ela se sentiu? Não tem como uma mulher ficar feliz, não tem como ela ser agradecida por esse resgate ou por essa busca. Então, ela começa, né, no seu íntimo a desprezar Davi. E aí, né, passa-se, né, um tempinho e Davi traz a Arca da Aliança para Jerusalém. E quando ele está entrando com a Arca da Aliança, né, ele entra, né, louvando a Deus, cantando, dançando, tirando as suas vestes reais e ficando somente com traje simples. E Mical está observando tudo isso pela janela do palácio. E quando ela vê isso, ela o despreza mais, né? E ela vê, né, todas as mulheres ali, né, celebrando com Davi, ela fica muito ciumenta. E aí, quando Davi entra para abençoar a sua casa, Mical sai ao seu encontro e fala as seguintes palavras: que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem pejo se descobre um vadio qualquer. Olha só o que ela falou pro marido dela. E não só marido, né, mas já era rei. E não era um homem qualquer, era um homem segundo o coração de Deus. E Davi responde sabiamente, porque ela falou isso com desprezo, ela falou isso, né, anulando as coisas boas que Davi já tinha feito. E Davi responde da seguinte forma: perante o Senhor que me escolheu a mim, antes do que a teu pai e toda a tua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado. Ainda mais desprezível me farei e me humilharei aos meus olhos. Quanto às servas de quem falaste, dela serei honrado. Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte.
Então, nesse trecho aqui, a gente vê também que Mical se tornou uma mulher muito ciumenta, que ali ela também já estava revoltada, cheia de decepções, rejeições, né? E como eu já havia dito, ela deixa todos esses sentimentos tomarem conta do seu coração e não libera perdão. E aqui, quando a Bíblia fala que ela não teve filhos até o dia da sua morte, nós não sabemos, né, se isso era porque ela era estéril ou se foi porque Davi nunca mais a tocou. Então, né, a gente tem essa dúvida aí. E o que a gente pode aprender com a história de Mical? Bom, primeiro, você pode ter sido bom durante grande parte da sua vida, mas como você decide terminar? Segundo, Mical, no primeiro momento, amava tanto o seu marido que estava disposta a qualquer coisa para ajudá-lo, independente das consequências que viriam. Terceiro, é importante a gente liberar perdão para os outros, não para os outros, mas para o nosso bem, para a gente se livrar daquele sofrimento, né, das armadilhas do passado, do que nos machucou. Pra gente, assim, não quer dizer que a gente perdoa e a gente sofre de amnésia do que aconteceu. Mas quando a gente libera perdão, a gente lembra e a gente não sofre mais. A gente consegue falar aquilo em paz, a gente não deseja o mal para outra pessoa, né? E Mical não conseguiu liberar perdão. Tanto é que ela não é lembrada por ajudar a salvar a vida de Davi, mas ela é lembrada por desprezar Davi, né? Então, que não possamos cometer o erro de Mical, né? De deixar esses desejos tomarem conta do nosso coração e poder aprender a liberar o perdão. Não é fácil, é difícil, mas o perdão é aquele negócio, né? Fica ali uma cicatriz, fica ali uma marca, só que isso não dói, né? Não nos deixa sofrer. E para terminar, né, o vídeo aí, eu não sei quais lutas que vocês estão passando, mas que não venhamos cometer o mesmo erro de Mical, né, de criticar ou rejeitar, né, o esposo, os pais, os amigos, né, se eles estão tentando ser pessoas melhores, né, pra gente ter uma convivência melhor ali, uma convivência em paz, uma convivência em harmonia, que a gente não vem estragar tudo por feridas do passado, por coisas que a gente já passou. Então, procure sim se ajudar, procure ajuda, seja, né, com psicólogo, psiquiatra, terapeuta, não há nada de errado nisso, né, emocionalmente, mentalmente, espiritualmente, né, que possa te ajudar nesse processo aí de cura. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtem, compartilhem, comentem, né? Enviem aí para todos os seus amigos. Me sigam lá no Instagram, @gelbribeiro. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!